O assunto dessa aula é perícias de engenharia. E antes, eu estou aqui com o meu material para vocês acompanharem. Vamos só algumas explanações. Primeiramente, vocês têm um material PDF, que é um material que foi redigido com a finalidade de facilitar o entendimento, o seu estudo. E aqui eu tenho a apresentação que nós vamos trabalhar, a metodologia com a qual nós vamos trabalhar. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com algumas disciplinas que a gente precisa falar um pouco do planejamento estratégico. Veja bem, perícias de engenharia constam no seu edital, só que não é um tópico de muita cobrança da banca FEPESE. Se você consultar o histórico dos últimos 6 anos da sua banca, você vai perceber que tem poucas questões. Por exemplo, na lista consta mais ou menos umas 6 questões. Eu não me recordo, mas olhando aqui são em torno de umas 6 questões. Isso reflete o quanto que é pouco cobrado perícias de engenharia nas provas da FEPESE. Bom, então o que a gente faz? Nós vamos dar a devida atenção, nós não vamos ficar aqui inventando muita coisa, nós vamos estudar somente o que cai, um estudo bem enxuto, porque quando nós caímos lá nas aulas de infraestrutura rodoviária, nós vamos ter basicamente ali toda a amplitude, né, de conteúdo cobrado na prova. Uma outra questão também é que esse conteúdo, quando cai em prova, cobra-se muito leitura de norma. Então você tem que ler a norma. E eu vou tratar aqui somente dos aspectos na aula, vou tratar somente dos aspectos lógicos da matéria, e o material principal vai ser o PDF, porque como requer muita leitura, não ficaria muito didático eu fazer a leitura de norma aqui durante a aula, ok? Então, resumindo o que nós falamos, perícias de engenharia costuma cair pouco com a banca FEPESE devido ao histórico, tem muita leitura de norma, você tem que ler a norma, e depois o material PDF é o material principal. Para essa aula, o material PDF é o principal. Bom, então começando, eu vou passar aqui, e aqui eu tenho a abrangência dessa disciplina no seu conteúdo programático, ok? Então, consta lá: vistorias, perícias, avaliações, fiscalização, arbitramento, laudos, pareceres técnicos. Veja bem, essas normas que contemplam esses assuntos são normas da ABNT relacionadas à construção civil. Aí você pode me perguntar, mas o DEINFRA trabalha com obras de infraestrutura? Sim, tem alguns assuntos em comuns e tem alguns outros assuntos que não são. É importante salientar que o DEINFRA contém um órgão destinado à construção civil também. Então isso pode estar também, né, alinhado com as atribuições dessa autarquia. Então nós vamos tratar disso com um enfoque que a gente tem aplicabilidade para o DEINFRA. Seguindo, só um ponto também, aqui não consta, mas a bibliografia consta no material PDF e as normas às quais você tem que fazer a leitura estão redigidas lá. Então, procure por essas normas e faça a leitura. Primeiramente, vamos aqui falar de um processo judicial. Quando eu tenho um processo judicial, eu tenho basicamente 3 partes. Eu tenho o juiz, o autor e a parte do réu. Bom, a perícia de engenharia pode entrar aqui, mas como que ela poderia entrar? Primeiramente, no processo judicial, o juiz ele vai nomear um perito. As outras partes podem nomear profissionais técnicos também, só que esses profissionais não levam o nome de perito, levam o nome de assistentes técnicos. Bom, isso caiu na questão da FEPESE, então é importante também ter isso claro, né? E é importante também destacar que a perícia de engenharia, ela acontece em ambas as partes, ok? O que vai acontecer é que o perito, no processo judicial, ele tem que cumprir com a imparcialidade. Os nossos assistentes técnicos não. Como eles defendem interesses das partes, eles podem gozar de parcialidade. Quem vai gerar o laudo da perícia é o perito, nomeado pelo juiz. Os assistentes vão ou contestar ou reforçar esse laudo. Então essas são aqui as principais diferenças que nós temos, né, para título de prova de engenharia civil. Claramente que se for abrangido aqui uma amplitude maior, nós iríamos aqui abranger a parte de direito, que não é importante para nós, certo? Bom, as perícias podem acontecer, as perícias de engenharia podem acontecer em ações judiciais, administrativas e extrajudiciais. Isso também é relevante, pode ser objeto de cobrança. Eu vou seguir aqui adiante
E eu vou trazer um exemplo da aplicação disso para a nossa realidade. Imagina o seguinte, eu tenho uma obra da DEINFRA, uma obra rodoviária, e devido às circunstâncias, vamos supor que essa obra teve, né, o projeto de drenagem falho, a concepção foi falha. Muito bem, vamos supor ainda que houve uma chuva intensa, da qual teve uma interferência dessa obra a um imóvel nas adjacências. Choveu, o sistema ele escoou, mas o escoamento superficial foi destinado, né, a regiões próximas a esse imóvel. E isso gerou algumas patologias a esse imóvel. Vamos supor que seja patologias, porque se a gente tratar de inundação, inundou o imóvel do particular, a gente pode até cair no Código Penal, que não é o propósito aqui. Mas vamos supor que teve alguma infiltração, teve alguma patologia, alguma trinca, alguma movimentação do muro de arrimo, alguma coisa nesse aspecto. Então nós podemos falar aqui de um processo judicial na esfera civil, porque teve danos a esse proprietário. Isso seria uma aplicação em que se necessitaria de uma perícia de engenharia para esse caso aqui exemplificado, ok? Então esse é um exemplo de como que a gente pode aplicar, né, para a perspectiva do DEINFRA, ok? Então, embora seja um assunto relacionado à construção civil, isso é interessante. Bem, seguindo, uma pergunta muito relevante para concurso é quem pode ser perito, porque isso tem uma regulação normativa e que costuma cair bastante. Então, vamos fazer essa exploração inicial antes de falar o que é a perícia em si. Quem são os peritos? Você vai baixar, vai na internet, vai pesquisar pela resolução 218 do CONFEA e vai fazer a leitura. Como cai muito texto de norma, você tem que fazer essas leituras. Não fique apenas no que eu explico aqui ou que consta no seu PDF, tem que ler. Nessa resolução, diz o seguinte, olha só que interessante. Aqui só para deixar a evidência para você que está me assistindo na videoaula, a projeção aqui não é tão nítida, por isso que eu vou fazer a leitura por aqui. Bom, olha só, quem pode fazer perícias de acordo com essa resolução? Arquiteto ou engenheiro arquiteto? Guilherme, mas o que é engenheiro arquiteto? Eu também não sei. A questão é que essa resolução ela é muito antiga, né? Hoje eu acredito que não existe essa profissão, mas para efeito de concurso público, arquiteto ou engenheiro arquiteto pode ter essa atribuição. Olha lá, referente a edificações, conjunto arquitetônico e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores, planejamento físico, local, urbano e regional, seus serviços afins e correlatos. Dessa maneira, quando tem uma perícia relacionada a esses assuntos, o arquiteto ou engenheiro arquiteto pode ter essa atribuição. Então, se cair uma questão referente a paisagismo, um arquiteto pode fazer a perícia? Pode fazer a perícia, ok? Bom, partindo, eu tenho o engenheiro agrimensor, que a área dele é referente a levantamento topográfico, batimétricos, geodésicos, e nós temos aqui algumas outras, né, também relacionadas a loteamento, que são referentes ao engenheiro agrimensor, que é mais fácil, né, de ser esclarecido. Às vezes pode ter uma certa confusão quando a gente fala de arquiteto para engenheiro, que é o propósito maior, mas tem algumas diferenças que nós vamos explorar aqui. Seguindo adiante, eu tenho aqui o engenheiro agrônomo. Você pode ver que eu tive um engenheiro agrimensor. Agora eu tenho um agrônomo, que é referente à engenharia rural, construções para fins rurais, instalações complementares. Aqui é interessante porque como obra, rodovia, ela é uma via rural, então é interessante a gente ter também aqui a questão do agrônomo, né? Eu reforço mais uma vez para você ler essa resolução, porque lá contém outras profissões. Aqui eu trouxe somente as principais para o nosso concurso, mas é bom você fazer a leitura, ok? Bom, seguindo, deixa eu aqui só passar aqui a página. Eu tenho o engenheiro agrônomo, então referente à engenharia rural, né, de construções para fins rurais. Instalações complementares também. Irrigação e drenagem. Agora, engenheiro civil, engenheiro de fortificação e construção. Mais uma vez, eu não tenho conhecimento do que seja um engenheiro de fortificação e construção, nunca vi, mas consta isso na resolução. Então, nós temos que saber também, né, porque consta lá. E a banca vai explorar justamente isso, porque é um termo muito pouco conhecido. Bom, fazendo a leitura, qual que é a área do engenheiro civil?
referentes a edificações, estradas, pistas de rolamento e aeroportos, sistemas de transportes, abastecimentos de água e de saneamento, portos, rios, canais, barragens e diques, drenagem, irrigação, pontes e grandes estruturas, seus serviços afins e correlatos. Bom, então, nós fizemos a leitura dessas profissões, vamos ver como que isso é cobrado em prova de concurso. Uma questão muito recente desse ano da CESP que traz: para avaliar as patologias em questão, o engenheiro designado para periciar um prédio deve ter formação em engenharia civil ou em fortificação e construção. Veja que aqui nesse caso, como nós fizemos a leitura da redação, aqui está correto. Mas imagine você tendo o primeiro contato com essa questão e aí você lê que existe engenharia de fortificação e construção. Então isso poderia, né, trazer um certo grau de incerteza na hora de fazer a prova, né? Então fique atento a isso daí, faça também um plano de revisão para que isso aqui fique bem memorizado. Seguindo, agora tem a resolução 345, resolução 345. Mais uma vez, procure no Google nessa resolução do CONFEA, que diz: firma que o exercício legal da profissão importará, exercício ilegal da profissão importará em responsabilização penal e administrativa, ok? Então, se ferir, né, aquelas atribuições que nós vimos daquelas áreas, estará aqui, né, exercendo aqui a responsabilização tanto penal quanto administrativo também, ok? Isso é relevante, pode ser objeto de cobrança, porque muitas das vezes recai aqui a ideia de que tem apenas uma responsabilização administrativa diante os conselhos, né? Mas tem a penal também, ok? Eu vou recair numa outra questão da CESP, que traz também esse contexto. Durante a realização de uma perícia em determinada obra, em que o viaduto entrou em colapso e desmoronou antes da entrega, foi constatado que o engenheiro responsável técnico pela obra foi negligente no controle da execução do concreto. Além disso, verificou-se que o engenheiro responsável pela perícia possuía formação apenas em engenharia mecânica. Por fim, foi constatado erro de projeto estrutural relatado no diário de obras pelo próprio engenheiro responsável técnico. Porém, a fiscalização determinou a continuidade dos trabalhos sem consulta ao projetista ou alteração do projeto. Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item. A perícia pode ser considerada nula de pleno direito. Veja, nesse caso, nós temos o gabarito como correto. Por quê? Por que que está me afirmando que nós tivemos aqui uma perícia no viaduto, né, que teve problema no concreto. Deixa eu só fazer uma breve leitura aqui também. Foi negligente no controle da execução do concreto, né, então essa foi a falha, e o laudo foi feito por um engenheiro mecânico. Como nós vimos, a atribuição, né, de pontes e viadutos é do engenheiro civil, então o engenheiro mecânico não pode. Aqui ele estaria exercendo ilegalmente, né, essa profissão, né, essa atuação dele. Então, dessa maneira, a gente pode dizer que a perícia pode ser considerada nula de pleno direito. Agora, da onde que vem a fonte normativa disso? Ela vem da resolução 345 do CONFEA, mais uma vez. Faça a leitura dessas resoluções, às vezes eu faço algumas pontuações, mas é importante fazer a leitura. A resolução 345 do CONFEA conclui o entendimento ao afirmar que serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais procedimentos que não atenderem ao aqui disposto. Aqui no caso, né, eu consto o que nós já vimos anteriormente. Então, dessa partida, nós temos que são nulos esses efeitos, além de ser um exercício ilegal da profissão, certo? Seguindo adiante, eu tenho aqui mais uma outra questão da CESP 2011. As perícias de engenharia na construção civil devem ser acompanhadas da ART, né? Então, anotação de responsabilidade técnica. Então, está certinho, isso aqui é a título de conhecimento. Basicamente, todos os serviços de engenharia nós temos aí a emissão da RT e aqui não seria diferente, certo? Bom, então, seguindo adiante, eu tenho outra questão da CESP que traz o seguinte: a realização de perícias de engenharia na construção civil é matéria
eminentemente técnica e de exclusiva competência de profissionais registrados no CREA, que atuem na interface Direito e Engenharia. Devido à especificidade da área de atuação, apenas profissionais admitidos e oriundos de concursos públicos podem exercer a função de perito de engenharia. Bom, aqui nós temos o gabarito errado, porque não precisa, embora tenha a profissão de perito, né, nas polícias, por exemplo, mas o perito não precisa ser necessariamente admitido por concurso público. Aquele perito que nós vimos, que tem lá no processo judicial, ele é nomeado pelo juiz. Ele não é admitido por concurso, ele é nomeado pelo juiz e os assistentes técnicos também, só que pelas partes, né? Então as partes contratam. O juiz nomeia o perito. Então nesse caso aí nós temos o gabarito errado, ok? Então nós vimos um pouco sobre a profissão, vamos falar agora um pouco sobre a perícia. Eu reforço que aqui eu só trago os pontos mais relevantes. É preciso fazer leitura porque cobra muito texto de norma. E aqui nós vamos fazer também bastante leitura para mostrar a importância fundamentada disso. Esse texto diz o seguinte: perícia é atividade técnica realizada por um profissional com qualificação específica para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram um determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos. Perceba aqui desse texto, eu tenho alguns termos chaves que você tem que levar isso grafado, pode fazer nas suas anotações. Então, perícia é uma atividade técnica e que requer uma qualificação específica que busca averiguar e esclarecer fatos, né? Então, a perícia visa apurar alguma causa, os termos chaves, averiguar e esclarecer fatos, isso é relevante. E eu posso também, através da perícia, avaliar bens, que eu acho que vai ser o objeto de maior cobrança do seu concurso, a avaliação de bens. Isso também é perícia. Então, isso tudo, nós temos aqui várias questões que são elaboradas com esses termos chaves e é assim que se estuda para concurso, né? Sabendo os termos principais, faça aí, destaca texto, para você ter isso aí já mais claro. Daqui a pouco nós vamos, né, abranger as questões. Bom, eu tenho um rol de espécies de perícias: arbitramento, avaliações, exames e vistorias e outras. Então veja que é um rol exemplificativo, nós podemos ter algumas outras situações, mas essas aqui que foram citadas, elas têm que ser memorizadas: arbitramento, avaliações, exames, vistorias. Bom, se você me perguntar qual que tem mais tendência de cair na sua prova, eu acho que é essa letra B, avaliações. Porque daqui a pouco nós vamos ver que quando tem uma desapropriação, por exemplo, de um imóvel, né, para construir uma rodovia, a gente parte aí para uma avaliação de bem imóvel. Então isso é típico na atividade do DEINFRA, então talvez seja um objeto de maior cobrança. Certo? Mas nem por isso a gente vai ignorar o restante, né? Bom, então veja, vamos fazer leitura de texto de norma, porque é muito relevante e cai desse jeito na prova. Arbitramento. Segundo a norma, atividade que envolve a tomada de decisão, oposição entre as alternativas tecnicamente controversas ou que decorre de aspectos subjetivos. Perceba que é uma tomada de decisão. Nós temos aqui também a arbitragem, que consiste entre as partes, em um bom senso, contrata um árbitro que eles vão apresentar as situações de cada, claramente, como são partes opostas, serão controversas, e esse árbitro vai tomar uma decisão com base nisso. Então, decorre de aspectos subjetivos. Bom, eu tenho a avaliação que eu acho que é super relevante, a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento. Veja que é bastante abrangente avaliações, isso pode ser aplicado para engenheiro civil, pode ser para um engenheiro agrônomo, para um equipamento de... eu não entendo bem do assunto, né, mas pode ser um equipamento rural, para plantação, enfim. Tem algumas outras áreas que isso também pode ser aplicado. No nosso caso, que é o que a gente precisa conhecer, é a parte que pode abranger na parte de engenharia civil. Seguindo adiante, eu tenho os exames, e aqui eu vou trazer, né, as palavras-chave para você já deixar grafado, né, como que cai em prova. Exames: inspeção por meio de perito sobre pessoa, coisas, móveis
e semoventes, para verificação de fatos, circunstâncias que interessem à causa. Embaixo tem vistoria, constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o constituem. A norma traz essas duas definições, mas exame e vistoria é praticamente a mesma coisa. E é por isso que as bancas costumam cobrar muito, né, a diferença. E o que é a diferença? A diferença é que o exame é para pessoas, móveis, semoventes. Semoventes são animais por exemplo, gado, isso é semovente, suínos, são animais. E eu tenho aqui as vistorias, que são aplicadas a bens imóveis, ok? Então, vistoria, no caso de uma construção civil, a gente vai vistoria, e exame tem outro propósito. Alguns termos-chave que você tem que deixar anotado é que, nas duas situações, busca-se aqui fazer levantamento do fato, ok? Não busca apurar, porque quando a gente apura um fato, nós estamos falando da perícia, porque essa atividade da perícia aqui visa fazer uma constatação do fato, né, uma inspeção, uma constatação do fato, mediante exame circunstanciado. Então, esses são os termos-chave que você tem que deixar grifado para um estudo, para uma revisão futura, ok? Bom, vamos ver como é que isso é cobrado? Eu trago uma questão que diz: um engenheiro civil foi contratado para realizar uma perícia cuja atividade envolvia a tomada de decisão ou posição entre as alternativas tecnicamente controversas, ou que decorrem de aspectos subjetivos. De acordo com a nomenclatura da NBR 13752, só fazendo uma pausa aqui, essa NBR ela está em processo de revisão, ok? Então, por enquanto, a sua prova vai cair, ela é antiga essa norma, então vai cair essa norma, mas provavelmente aí num futuro muito próximo ela vai ser revisada. Então, continuando, que tipo de perícia que é essa daí, né? Qualquer espécie de perícia. Se eu tenho lá as terminologias-chave, tomada de decisão ou posição entre alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos, nós estamos falando aqui no caso da letra C, do arbitramento. Perceba que é assim que cai, é só texto de norma, você tem que fazer um trabalho fundamentado em leitura de norma para fazer questão de prova de concurso, ok? Então, nós temos aí, gabarito letra C, seguindo adiante, a norma recomenda requisitos e algumas questões vão perguntar, os requisitos preconizados em norma garantem precisão dos resultados. A norma, quando você fizer a leitura, ela vai fazer algumas indicações, algumas recomendações. E aí vai te perguntar se isso vai te trazer uma precisão grande no resultado de um laudo, por exemplo. E a resposta é não, porque depende de muitos fatores. Depende de como que é a coleta desses dados, de como que é o tratamento dessa coleta de dados, como é que é o tratamento da aplicação desses dados, na verdade. Então, isso tudo vai interferir na precisão aqui da nossa perícia, ok? Então, isso é muito cobrado, é um objeto de cobrança que pode ser também aqui da sua prova, né, que nós vamos ter em janeiro. Seguindo adiante, alguns fatores que influenciam a precisão dos resultados. A metodologia adotada, nós vamos conhecer algumas aqui hoje, os dados, o tratamento desses dados e a menor subjetividade inserida no trabalho pelo perito. Portanto, quanto menos subjetivo é o perito na construção do seu laudo, espera-se assim um resultado mais preciso, ok? E outra terminologia, quanto for mais objetivo, menos subjetivo, mais objetivo. Então, isso é bom para a perícia. Mais uma vez, são termos que você tem que deixar grafado, porque cai desse jeito, e se cai desse jeito você tem que saber. Tratando-se dos requisitos, nós temos aqui a previsão em norma de requisitos de dois, dos obrigatórios e dos complementares. Os obrigatórios também são ditos essenciais, ou seja, são obrigatórios. Os complementares visam ampliar, né, alguns fatores aqui de detalhamento. E também é cobrado desse jeito, vai tentar te confundir, vai te falar que esse requisito ele é obrigatório e na verdade não é. E recai mais uma vez, eu sou muito redundante, mas é porque sempre cai assim, texto de norma, tem que se ler isso. Eu vou mostrar alguns, mas eu peço que você leia o PDF, leia a norma também, porque se eu ler toda a norma aqui durante a aula, vai ficar uma aula com a didática ruim. Então, é por isso que eu peço que você leia. Bom, requisitos essenciais, os obrigatórios. Consta na norma desse jeito, o levantamento de dados deve trazer todas as informações disponíveis que permitam ao perito elaborar o seu parecer técnico, ok?
Incluir número adequado de fotografias. Perceba que é número adequado. Número adequado de fotografias por cada bem periciado, com exceção dos casos que incorrem em impossibilidade técnica. Então, não é uma regra geral. Quando não tiver, não tem. Ok. Execução de um croquis de situação. Descrição sumária dos bens nos seus aspectos físicos, dimensões, áreas, utilidades, materiais, construtivos e etc. Indicação e perfeita caracterização de eventuais danos e ou eventos encontrados. Então, veja que tem indicação e perfeita caracterização. Ok? Então, o próximo. No caso de avaliações ou arbitramento, cujo fundamento seja a determinação de valor, deve-se obedecer ainda a NBR 14653. Para você que ainda não sabe, essa NBR é a que trata especificamente de avaliações, de bens. Lá tem bens móveis e imóveis. Nós vamos tratar só o que é importante para a sua prova, que são bens imóveis. Ok? Então vamos seguir. Complementares. Número, veja que esses requisitos não são obrigatórios, são complementares. Inclusão de um número ampliado de fotografias, garantido maior detalhamento por bem periciado. Então perceba a diferença. Voltando lá, eu tinha aqui antes um número adequado, incluí um número adequado de fotografias, e aqui eu tenho um número ampliado, garantido maior detalhamento por bem periciado. Descrição detalhada dos bens nos seus aspectos físicos, dimensões, áreas, utilidades, materiais construtivos e etc. Apresentação de plantas individualizadas dos bens que podem ser obtidas sob forma de croquis. Perceba que essa terminologia que eu estou grifando aqui no material de vocês são as terminologias que geram diferença do anterior. Então aqui no caso, plantas individualizadas, veja que ainda é croquis, mas são plantas individualizadas. Indicação e perfeita caracterização de eventuais danos e ou eventos encontrados, com plantas de articulação das fotos perfeitamente numeradas, análise dos dados e ou eventos encontrados, apontando as prováveis causas e consequências, juntada de orçamento detalhado e comprovante de ensaios laboratoriais, quando se fizerem necessários. Perceba mais uma vez que são terminologias que precisa fazer leitura de norma, tá? Não é algo assim que a gente vai memorizar com facilidade. Então você tem que fazer uma leitura rotineira disso daqui, para quando chegar no dia da prova, você não esquecer. Bom, seguindo, eu tenho aqui uma questão. A norma brasileira, a BNT 13752, de 96, perícias de engenharia na construção civil, estabelece os requisitos essenciais para o desenvolvimento de um trabalho pericial, através de metodologia adequada. Esses requisitos estão descritos nos itens abaixo, exceto, ou seja, eu vou procurar aquele que não é obrigatório, não é essencial. Letra A indicação e perfeita caracterização de eventuais danos e ou eventos encontrados. Se voltar, você vai perceber que é o texto de norma. Aqui eu vou voltar aqui para você, tá? Aqui é um essencial, você pode ver lá que 1, 2, 3, 4, 5, no quinto item, indicação e perfeita caracterização de eventuais danos e ou eventos encontrados. Então isso aqui é requisito essencial. Voltando à questão, a letra B, a juntada de orçamento detalhado e comprovante de ensaios laboratoriais. Esse caso, nós temos um requisito complementar, fugiu a regra aqui. Então, seria aqui no caso, gabarito, a letra B de bola. Mas vamos ler o restante, letra C, a inclusão de um número adequado de fotografias, veja que é um número adequado e não ampliado, para cada bem periciado, com exceção dos casos que ocorrerem impossibilidade técnica. Letra D, a execução de um croquis de situação. Letra E, a descrição sumária dos bens, dos seus aspectos físicos, dimensões, áreas, utilidades, materiais construtivos e outros. Certo? Então é assim que cai. Você tem que fazer uma revisão, porque vai cair assim na sua prova também. Bom, um trecho interessante da norma diz o seguinte: ao perito é obrigatória a especificação, em qualquer parte do laudo, dos requisitos obedecidos, sejam eles essenciais ou complementares, devendo apresentar justificativa fundamentada das hipóteses em que isso não ocorrer. Ok? Perceba que aqui eu tenho informações relevantes. Primeiro, o perito vai constar lá os requisitos essenciais e os complementares, certo? Ele tem que fazer a especificação, e além da especificação, ele tem também que apresentar justificativa por que daqueles requisitos. Isso é obrigatório. Agora,
ele tem que justificar na hipótese, tem uma outra hipótese que são casos especiais, que são aqueles casos que fogem à regra. Então, esses casos ele pode, né, justificar desde que não seja possível alguns requisitos. Embora nós tenhamos lá o obrigatório, você pode perceber que quando incorre na impossibilidade, a gente recai aí numa fuga à regra, a gente recai numa exceção. Então, nesses casos, nós temos que ter uma justificativa. Mas o que você vai levar daqui? Que é obrigatória a especificação, devendo apresentar justificativa fundamentada nas hipóteses de casos especiais. Cai muito isso em prova, então vamos seguir um estudo bem direcionado. Seguindo adiante, agora vamos recair numa comparação de laudo e de parecer. E aqui vai ser interessante a gente voltar lá naquele primeiro exemplo que eu falei para vocês, de processo judicial, ok? Lembrando que essas recomendações, elas são mais utilizadas em processos judiciais. Você pode perceber que temos também perícias em processos extrajudiciais, e nesses casos nós temos aí, né, uma certa discricionariedade na hora de regulamentar ali os procedimentos. Mas em processos judiciais a gente busca seguir a norma, porque, né, nós estamos no processo judicial, afinal, vai ser juntado ao auto. Bom, laudo e parecer. Os termos-chave que você tem que deixar memorizado, que laudo é uma peça, um documento elaborado pelo perito, vai ser juntado ao auto. Quem elabora o laudo é o perito, e isso é importante. Você lembra lá das partes? Eu tenho o juiz, eu tenho as partes, que é o réu e o autor, né? O juiz vai nomear o perito. Esse perito vai elaborar o laudo, é ele que elabora o laudo. Agora veja, o parecer, na verdade, é uma opinião, um esclarecimento. É um documento também, mas que expressa uma opinião, um esclarecimento elaborado por um profissional capacitado. Perceba que aqui eu não trouxe a terminologia perito, não precisa ser o perito, pode ser um profissional capacitado. Então, lá das partes nós tínhamos lá, né, os assistentes lá. Então, nesse caso, pode ser um parecer deles, ok? Então, eles apresentam o parecer e o perito vai apresentar o laudo. No caso do parecer, vai constatar uma opinião, ou seja, é subjetivo porque há a defesa das partes, né? E aí, no caso, pode ou contestar o laudo ou pode reforçar o laudo, né? Vai depender aí da finalidade com qual a parte quer. Já o laudo não, ele tem que ser imparcial. Essa também é uma diferença. Então, a diferença básica, que o laudo é para o perito, o parecer pode ser para o perito, mas pode ser para um profissional capacitado, e o parecer expressa uma opinião, o laudo busca ser imparcial, certo? Seguindo adiante, daqui a pouco nós vamos ver algumas questões, mas agora vamos recair na vistoria e exame. Embora eu tenha dito, mas é importante reforçar. Vistoria é aplicada em imóveis, locais e equipamentos. Já o exame é a pessoas, documentos, coisas móveis e semoventes. Então essa é a diferença dos dois. Pode ser que os procedimentos sejam completamente parecidos, né, os requisitos, mas a destinação é diferente. Bom, vistoria. Embora eu vou ler aqui, né, o que a gente consegue extrair de uma vistoria, você pode fazer essa aplicação para o exame também, só que aqui você vai ter o contexto de imóvel. Quando levar para exame, tenta levar esse contexto para pessoas, por exemplo, né? Caracterização da região. Vou fazer uma vistoria para caracterizar a região primeiro, né? Vou no imóvel, vou caracterizar a região. Como que a norma fala? Você pode fazer uma caracterização física do relevo, do solo, subsolo, ocupação, meio ambiente e outros. Melhoramento público, você pode fazer uma caracterização das vias de acesso, urbanização, infraestrutura urbana. Equipamentos e serviços comunitários, como transporte coletivo, rede bancária, comunicações. Isso tudo, saúde, ensino, cultura, lazer, recreação e outros. Potencial de aproveitamento, parcelamento e uso do solo, restrições físicas, legais e socioeconômicas de uso e outros. Não que eu tenha que fazer todos, mas são condições que eu posso extrair de uma vistoria, né? Lembrando que no exame também pode, mas lembra-se de pessoas, então tem que trazer o contexto. Do imóvel nós fizemos a caracterização da região ali do imóvel. Agora do imóvel propriamente dito, nós podemos ali extrair da vistoria a localização, a identificação do bairro, logradouro, número, acesso, elementos, cadastros legais e fiscais, equipamentos urbanos, serviços, melhoramento público, ocupação e ou utilização legal e real, prevista e atual, adequada à região.
São textos de normas, eu faço essa leitura, mas o ideal era que você fizesse a sua própria leitura, ok? Seguindo aqui adiante, fotografias, né? Vou fazer a vistoria, fotografias, o que eu posso extrair de uma vistoria? Eu vou documentar a vistoria com fotografias esclarecedoras, em tamanho adequado, gerais e ou detalhadas. As fotografias devem ser numeradas correspondentemente ao detalhe que se quer documentar e, sempre que possível, datadas pelos profissionais envolvidos no trabalho. Mais uma vez, é leitura de texto de norma, é um pouquinho chato ficar lendo, mas é assim que cai e nós vamos seguir o barco conforme cai. Bom, como é que é cobrado? A vistoria técnica que se destina a apurar as causas de determinado evento consiste de exame realizado por profissional especialista legalmente habilitado. Bom, veja aqui, vistoria técnica que se destina a apurar causas. O que eu disse para você lá no começo? Quem apura causas é a perícia. A vistoria faz uma constatação ali do fato. Então aqui já está errado, nós já podemos aqui elencar o gabarito errado. Mas eu quero fazer alguns reforços de termos normativos que são relevantes. Por exemplo, a NBR 13752 traz essa redação. A realização deste trabalho da perícia é de responsabilidade e exclusiva, a realização desse trabalho da vistoria é de responsabilidade e exclusiva competência dos profissionais legalmente habilitados pelos conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agronomia. Então veja que são profissionais legalmente habilitados. Voltando lá, você vê aqui na redação que consiste no exame realizado por um profissional especialista legalmente habilitado. Então essa terminologia especialista não consta em norma. Como nós somos concurseiros, isso é relevante para a gente, porque isso também traz um erro da questão. Continuando aqui, mais um texto aqui da norma que traz perícia é atividade que envolve a apuração das causas que motivam determinado evento ou da asserção de direitos. Envolve a apuração das causas. Então isso é uma terminologia para perícia. Não podemos aqui trazer a apuração das causas para vistoria. Mais uma vistoria, constatação de um fato mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que os constituem, ok? Então essa é uma aula mais técnica que a gente tem esse direcionamento. Uma outra questão aqui, 2012, de acordo com a NBR 13752, perícias de engenharia na construção civil, é correto afirmar que a anotação de responsabilidade técnica é facultativa nas perícias de engenharia da construção civil. Bem, nós vimos que não, né? Porque é obrigatório. Define-se como adjudicação atividade que envolve a tomada de decisão ou posição entre as alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos. Aqui o arbitramento. A banca vai tentar explorar alguns termos do ramo do direito que para a gente não recai no nosso estudo, mas isso é só para tentar te confundir, não está na pauta aqui do seu edital, isso, mas a terminologia aqui você sabe, né, o conceito você sabe que esse conceito é para o arbitramento. Letra C, a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que observou e dá suas conclusões, avalia fundamentadamente o valor das coisas ou direito, é denominada perícia. Bom, peça na qual o perito, né, relata o que observou e dá suas conclusões, ou seja, ele faz uma apuração, isso aí é o resultado da perícia, que é o laudo. Então é uma peça que vai ser juntada ao auto, a perícia não é isso. Letra D, ao perito é obrigatória a especificação em qualquer parte do laudo pericial dos requisitos obedecidos, sejam eles essenciais ou complementares, devendo apresentar justificativa fundamentada nas hipóteses que isso não ocorrer, casos especiais. Bom, essa foi a leitura de norma que nós fizemos anteriormente. Então, esse é o nosso gabarito, é o gabarito letra D, é leitura de norma. Continuando, letra E, os requisitos exigidos de uma perícia estão diretamente relacionados com as informações que possam ser extraídas. Esses requisitos que medem a exatidão do trabalho são tão maiores quanto maior for a subjetividade contida, né? Então, está errado porque nós vimos que quanto menor for a subjetividade, mais preciso vai ser. Então, nós temos aí errado também, então o gabarito é letra D de dado. Seguindo adiante, eu tenho aqui mais uma redação interessante, avaliação de bens.
Agora nós vamos fazer um aprofundamento na avaliação, porque eu acredito que vai ser mais cobrado isso, que diz, é uma análise técnica realizada por engenheiro de avaliações para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica para uma determinada finalidade, situação e data. Então eu vou fazer uma avaliação de bens. Bens pode ser imóveis ou pode ser móveis também. Perceba na redação que nós temos que entender que é uma análise técnica, embora eu vá explorar aqui o valor monetário, mas ainda assim é uma análise técnica, realizada por engenheiros de avaliações, para identificar o valor de um bem, ou custo, ou fruto e direitos, assim como indicador de viabilidade. Vamos aqui fazer uma exemplificação. Imagine o seguinte, a DEINFRA tem uma obra rodoviária que o traçado dessa obra vai passar por alguns terrenos particulares e com isso vai consistir na desapropriação desses terrenos mediante indenização prévia. Isso tem uma previsão legal lá na Constituição Federal, ok? Eu tenho que indenizar o particular, porque eu vou utilizar aquela região, aquela área. Bom, se eu vou desapropriar o particular daquele imóvel, eu tenho que fazer uma avaliação daquele bem imóvel, porque afinal eu tenho que dar uma indenização prévia disso, em dinheiro. Então, dessa maneira, entra a perícia de avaliação de bens, e é por isso que eu acho muito relevante para o seu concurso. Vamos seguir, e aqui eu tenho texto de norma, mas é interessante. Quando eu faço avaliação de bens, as atividades básicas são, eu vou requerer documentação, escritura e etc. Eu vou fazer uma vistoria, eu vou ao local, faço uma vistoria, eu vou coletar dados, eu vou adotar metodologias que nós vamos ver aqui quais são as metodologias, nós vamos ver no conceito raso, porque não vale a pena aprofundar. Vou fazer o tratamento desses dados e eu vou identificar o valor daquele bem, seja ele móvel ou imóvel. Muito bem, então seguindo, eu tenho um mapa mental, aqui eu vou constar no meu material porque não está muito bom de ver ali. Mas eu sempre procuro trabalhar com mapa mental porque isso vai te ajudar na hora de você fazer a revisão. Então lá no seu PDF, quando você baixar, vai constar esse mapa para você. Eu disse, deixa eu só voltar aqui, eu disse que nas atividades básicas nós tínhamos aqui a adoção de metodologias. Então, avançando nesse item, eu tenho aqui o mapa mental. Quais são as metodologias aplicáveis à avaliação de bens? Bom, depende do que eu quero. Se eu quero avaliar custo, eu tenho uma. Eu tenho duas, na verdade. Se eu quero identificar valor, eu tenho 4. E se eu quero identificar indicador de viabilidade, eu tenho aqui um outro conceito. Bom, tem uma diferença entre custo, valor e preço. Custo é aquele custo que você vai incorporar ali numa construção, por exemplo. Valor é aquele valor de mercado. Tem uma especulação imobiliária, vai gerar um valor naquele bem, né? O valor ele pode destoar, né, de região para região. E preço é aquele valor que vai acontecer na transação bancária, né? Então eu vou vender um imóvel, eu vou dar um preço e aquele preço vai acontecer na transação bancária ali. Vai ser um valor financeiro aqui, né, relacionado ao nosso imóvel. Bom, o que acontece? Quando eu tenho aqui a técnica, a metodologia para identificar custo, eu tenho comparativo direto de custo e quantificação de custo. Perceba que nessas duas, nós temos aqui a palavrinha custo nas duas, e isso é muito interessante porque a banca vai te perguntar qual metodologia eu uso para levantar o custo do imóvel, do bem. Aí vai falar comparativo direto de dados de mercado, comparativo direto de custo. Quando aparece custo, você já sabe. Então, esse é um macetezinho. Depois eu tenho identificação do valor, né? Então, custo é uma coisa, valor é outra. Valor, comparativo direto de dados de mercado, eu tenho um método involutivo, evolutivo e capitalização da renda. E, por fim, eu tenho a identificação de indicadores de viabilidade. Bom, vamos aprofundar em cada uma delas, que cai muito em prova, e vamos começar com o valor. Eu vou identificar o valor, então vou fazer aqui um estudo de avaliação para identificar o valor. Vou começar primeiro com um comparativo direto de dados. Esse, de regra, é o preferível a ser utilizado. Então, quando falar, prefere-se esse método para avaliar valor, esse é o preferível. A norma diz, método comparativo direto de dados de mercado. Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. Eu vou explicar melhor, mas é importante ler, porque essa leitura você sabe que cai desse jeito.
Eu vou trazer aqui um exemplo para você. Imagine aqui esse logradouro, né, um croquis exemplificativo. Então, só para você entender, aqui eu tenho uma quadra, eu tenho a rua de um lado, de outro, e aí eu tenho aqui alguns bens imóveis, né? Eu tenho algumas residências aqui, alguns prédios. E vamos supor que eu queira fazer a avaliação daquele bem que eu estou ali grifando para você. Eu quero fazer a avaliação daquele bem. E eu quero fazer por esse método comparativo direto de dados de mercado. Se eu vou fazer comparativo direto, eu vou comparar com outro bem ali que tenha uma similaridade, né, de propriedades, certo? Claro que quando a gente fala de bem é muito difícil de ter algo idêntico ao que eu procuro, mas é para isso que tem uns tratamentos de dados. Mas nós não vamos aprofundar porque eu acredito que esse aprofundamento não deva cair na sua prova. O que importa para a gente é o seguinte: se na região eu tenho um bem imóvel semelhante, e vamos supor que eu tenho condição de saber o valor, vamos supor que é um imóvel que está à venda, e aí eu pesquiso o valor desse imóvel que foi vendido, né, por exemplo. E aí eu faço um tratamento desse valor para o meu imóvel. Então eu faço um comparativo direto. Isso que é o método aqui do valor. Então é o valor daquilo ali, né, comparando com o meu, que eu quero estimar o meu. Então eu faço essa comparação. Então essa é a maneira simplificada, né, de trazer aqui esse texto, muitas das vezes rebuscado, que está escrito na norma. Ok? Seguindo adiante, eu vou partir para, só aqui trazendo um exemplo, né, aqui no desenho, só para você entender o croquis, eu tenho ali parecido, né? Os outros croquis que representam edificações são bem distantes, então tem uma dificuldade. E nesse caso é viável fazer o comparativo direto, porque como eu tenho um semelhante, isso viabiliza esse método. Vamos supor que eu não tivesse aquele último lá que a gente fez a comparação. Aí ficaria difícil, porque todos os demais, eles são bastante distantes com o que eu quero. Então ficaria mais complicado de eu fazer por esse método. Então é por isso que a gente tem mais de um método para estimar, avaliar um bem, né, pelo valor, ok? Quando não é viável o comparativo direto, aí a gente parte para outros. Mas quando é viável, nesse caso aqui foi, porque eu tinha um semelhante para fazer essa comparação direta, então nesse caso, né, viabilizou esse método. Ok? Agora eu vou partir para outro método, lembrando que quando um é viável, você parte para o outro, né? Cada um tem uma propriedade que a gente vai aprendendo. Então esse aqui é o que a gente prefere. Seguindo então, esse aqui é o comparativo direto, né, de valor. Agora eu vou para o método involutivo. Lembra que tem o evolutivo. A banca vai tentar te confundir involutivo com evolutivo, mas a gente vai desenhar alguns macetes para você. Texto de norma: identifica o valor de mercado do bem alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto. Isso é texto de norma, mas eu vou detalhar para exemplificar aqui para você. Mais uma vez eu trago exemplo. Imagine agora que eu tenha um terreno. Deixa eu só pegar aqui. Eu tenho um terreno. Vamos supor que eu queira, vamos criar uma situação para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que eu queira construir um prédio ali, mas eu vou construir esse prédio em sociedade. Então eu tenho uns sócios. Um dos sócios é dono do terreno. Nós vamos aqui construir um empreendimento, nós vamos alienar, vamos vender esses imóveis e um dos sócios vai entrar com um terreno. Eu quero fazer uma avaliação desse terreno, né? Só que vamos supor que eu não tenha como aqui fazer o comparativo direto do terreno. Na região, é uma região muito já urbanizada, né? Uma região muito urbana, então desse modo eu não tenho outro terreno próximo que eu possa comparar. O único terreno daquele bairro é o meu. O resto já está tudo construído, então eu não consigo fazer uma comparação direta com outro terreno ali na proximidade para fazer o método de valor pelo comparativo direto. Bom, eu posso tomar base o involutivo. Agora conheça bem o que é isso. Eu vou fazer um estudo de viabilidade e aí eu vou fazer o caminho inverso. E aí você vai lembrar, o in de inverso.
involutivo, inverso. Esse é o macete, o in, né, que ele vai retroagir. Eu vou fazer a viabilidade indo e depois eu vou fazer a viabilidade voltando com a finalidade de encontrar o valor do terreno. Então eu vou fazer o caminho inverso da viabilidade. Bom, vamos trazer em situações mais concretas, mais exemplificativas. Eu tenho o terreno e agora eu vou fazer a viabilidade desse empreendimento. Veja só, eu vou fazer um prédio nesse terreno. Eu consigo, como é uma região que já tem vários prédios, eu consigo estimar qual que seria o valor desse prédio, mas eu não consigo saber a avaliação do imóvel do terreno. Do prédio eu consigo, do terreno não. Então, dessa maneira, no estudo aqui eu tenho uma prospecção econômica. Nesse estudo, eu consigo levantar o custo da minha obra, que vamos supor que seja de 2 milhões. No mesmo caminho, eu consigo levantar as despesas indiretas. Lembrando que nós vamos simplificar as coisas. Então, as despesas são 300 mil reais de despesas. O lucro pretendido, 200 mil. E eu tenho uma expectativa de receita de 3 milhões com a alienação desses imóveis desse prédio. Bom, ficou faltando uma lacuna, porque eu não sei o valor do terreno para entrar lá. Mas o que eu faço? Agora eu faço o caminho inverso. Porque, veja só, se eu tenho, né, a estimativa de receita esperada, né, eu tenho a receita esperada, eu posso fazer o caminho inverso. O valor do terreno é quem? Ele vai pegar o 3 milhões, que é a receita esperada, e eu vou subtrair tudo que é custo. Porque lá eu tenho custo de obra, 2 milhões, despesas indiretas, 300 mil, eu tenho lá lucro, 200 mil. Faço todo mundo, né, obter um líquido, que é 500 mil. Então, esse valor recai sobre o terreno, essa é a avaliação desse terreno, é de 500 mil. Então, esse é o método involutivo. Eu parto do pressuposto, vou lá na viabilidade, no produto final, e depois eu volto, né, para encontrar o valor dele. Né? Lembrando que isso daqui é quando não se tornou viável fazer o método comparativo direto do terreno. Então, nesse caso, tornou-se mais viável, por exemplo, saber o valor do imóvel pronto, e aí eu fiz o caminho inverso. Esse é um dos exemplos que a gente pode aplicar esse método. Seguindo, né, então, involutivo, caminho inverso, e agora o método evolutivo. O método evolutivo, ele identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização. Eu vou explicar, você pode perceber que a gente pode conjugar métodos, não tem problema, mas explicando. Eu tenho aqui, vamos ver a nomenclatura primeiro, VI é valor de imóvel, aí depois vem VT, que é valor do terreno, CB, custo de redição da benfeitoria. Benfeitoria é, por exemplo, eu tenho um terreno, construir um imóvel ali, aquilo lá é uma benfeitoria. Eu tenho um imóvel, fiz uma reforma, né, eu acrescentei ali uma qualidade no meu imóvel, aquilo lá também é uma benfeitoria. Então, custo de redição da benfeitoria e FC é o fator de comercialização. Bom, essa fórmula ela está atrelada aqui ao método evolutivo e ela consta lá na sua norma. O que consiste? Consiste em encontrar essas parcelas e eu faço a correção do valor, né, que eu acho que é de mercado. Fator de comercialização é uma correção, esse fator de comercialização. Se o valor de mercado valoriza meu imóvel, né, então a gente tem um fator maior que 1. Agora, caso contrário, eu tenho um fator menor do que 1, né, e aí a gente vai recair o valor do imóvel. Lembrando aqui, por exemplo, né, nós temos um imóvel, lá tem nós temos um terreno, lá tem um imóvel construído, né, tem uma construção, que é a benfeitoria, aqui eu tenho a benfeitoria. Eu sei o valor do terreno, eu sei o valor dessa benfeitoria, somo os dois e depois eu aplico um coeficiente que vai ser chamado aqui de fator de comercialização. Isso vai fazer a correção. Por que tem esse fator de comercialização? Porque eu estou procurando o valor. Se fosse só o custo, aí eu fazia levantamento de custo. Mas como é valor, eu tenho esse fator de comercialização. Certo? Bom, então vamos supor o seguinte. Eu tenho aquele desenho, né, aquele desenho que a gente mostrou anteriormente. A diferença desse desenho é que agora eu tenho lá embaixo o terreno, certo? Eu tenho o terreno. Vamos supor que eu queira levantar o valor desse imóvel aqui, do terreno e desse imóvel, pelo método evolutivo.
O que acontece? A benfeitoria é essa construção existente no meu terreno. Então, eu vou levantar o custo dessa construção e eu vou chamar de CB, que é o custo de redição da benfeitoria. O que é redição? Benfeitoria é o imóvel construído. O que é redição? É como se eu extraísse de lá e falasse, eu vou construir isso aqui de novo, quanto que vai me custar? Isso é o custo de redição daquela benfeitoria. Feito isso, me falta pela fórmula, né, voltando aqui à fórmula, olha aqui voltando, eu tenho a parcela VT, valor do terreno, e eu tenho a outra que é CB, que é o valor, né, da benfeitoria. O valor do terreno, vamos supor que eu também não tenho, né, mas eu posso fazer um comparativo direto. Vamos supor que esse terreno sirva aqui de referência para a gente. Então, eu vou fazer um comparativo direto do meu terreno, lembrando que aquele imóvel lá de cima é o que a gente quer, aquele bem lá de cima é o que a gente quer. E aí, para estimar, para avaliar o bem do terreno, eu vou usar aquele terreno de baixo para fazer comparativo direto de valor. Então, de lá eu extraio o VT, o valor do terreno. Lembrando, mais uma vez, que para concurso a gente faz um estudo superficial, mas tem aqui uma correção, porque provavelmente o terreno tem dimensões diferentes, então isso tem que passar por uma correção, mas para a prova de concurso você precisa saber que a gente pode fazer aqui a comparação direta. Faço a comparação direta, avalio o meu terreno. O levantamento de custo, que pode recair agora, né, na dúvida, como é que eu levanto o custo, tem uma técnica que é baseada no CUB, que nós vamos ver logo adiante. Certo? Então, olha lá. Voltando à fórmula, eu quero saber o valor do imóvel, do meu imóvel, né, o valor aqui pelo método evolutivo. O valor do terreno eu faço comparação direta e o meu custo eu faço pelo CUB. O fator de comercialização é uma correção, eu pego, por exemplo, um imóvel, né, que tem ali, que eu tenho a condição de extrair ali o valor do imóvel e divido pelo custo. Então, aí vai ter uma correção, né, e aí a gente vai ter a correção aqui também. Bom, seguindo, daqui a pouco eu vou mostrar o CUB, tá? Aqui ficou pausadamente, mas daqui a pouco eu vou mostrar o CUB. Eu tenho um método da capitalização da renda. Isso aqui também é para fazer avaliação de valor. Esse método, eu acredito que não deva cair a fundo na sua prova, porque não é tão comum para nós da engenharia. Só que é relevante saber, porque nesse caso, eu vou fazer a leitura da norma, você vai entender. Identifica o valor do bem com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis. Bom, o que você precisa saber para a prova é que isso é bom para shopping, hotéis e zonas rurais. Tudo que tem uma relação com capitalização de renda, esse método é interessante. Porque imagine o seguinte, o traçado da minha rodovia vai passar numa zona rural produtiva, de plantação. Se você avaliar o valor da terra nua, você vai ter um valor mais baixo. Mas se você avaliar ali a capitalização da renda daquela plantação que tem ali, daquela safra que pode vir a ter, então você percebe um outro valor. E é disso que a gente fala aqui, que eu vou avaliar de acordo com o custo de oportunidade daquele particular, né? Ele teria ali uma renda com aquela plantação. Mesma coisa aqui é shopping centers e hotéis. Se você avaliar o shopping como um imóvel, né, você vai ter um valor, mas se você vê ele como um ponto comercial, ele tem um outro valor, e é o que está condizente aqui com o valor pelo método da capitalização da renda. O que você precisa para a prova é isso daqui. Bom, vamos ver como é que isso é cobrado. O método utilizado para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, que identifica o valor do mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado no modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições de mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para a execução e comercialização do produto Bom, isso é texto de norma e é assim que cai. E é por isso que a gente faz um estudo muito direcionado. Aqui, no caso, é letra B, né? Involutivo, o caminho inverso da nossa viabilidade, ok? Seguindo mais, então essa aqui é a nossa questão. Eu tenho uma outra. Na avaliação de terras nuas, deve ser empregado preferencialmente o método. Veja que eu tenho aqui, né, algumas alternativas: involutivo, comparativo direto de dados, evolutivo, capitalização da renda e quantificação de custo. O método que a gente utiliza, né, na avaliação de terras aqui,
poderia ter sido melhor construído, porque ficou faltando, por exemplo, falar que eu estou fazendo avaliação de valor da terra, né? Então, nesse caso, eu tenho aqui a letra B como resposta. Por quê? Porque esse método sempre é preferencial, porque eu sempre vou avaliar, vou ter a preferência, vou ter um método mais coerente quando eu avalio um imóvel com um parecido ali na região. Então, isso é avaliação, né, de dados de valor. Como a gente está falando de terra nua, não poderíamos aqui trazer a quantificação de custo, porque isso é mais aplicado à benfeitoria. Mas era interessante ter trago também a avaliação de valor ali no comando da questão. O involutivo a gente poderia também, né, mas quando a gente está falando de preferência, sempre que falar de preferência, recaímos aqui no comparativo direto de valor, de dados de mercado. O método comparativo direto de dados de mercado utiliza base de dados fornecida pelo Sistema Financeiro Nacional. Muitas bancas fazem isso. O que elas fazem? Elas utilizam, né, de coisa que está muito fora do contexto para tentar te confundir. Em momento algum nós vimos isso, então aqui nós temos o gabarito dado como errado. Uma outra questão, entre os métodos apresentados a seguir, aquele que identifica o valor do bem pelo somatório dos valores dos seus componentes é quem? Eu vou descobrir o valor. Então, nós temos aqui o involutivo pode ser, o evolutivo pode ser, o comparativo direto pode ser, capitalização de renda pode ser. Quantificação de custos não, porque quando eu faço quantificação de custos, eu estou levantando o custo e não o valor. Agora veja, quando eu tenho involutivo, eu estou falando da viabilidade inversa. Quando eu estou falando comparativo direto, é da comparação. E quando eu estou falando da capitalização da renda, nós estamos falando aí de uma fonte de renda. No caso, só pode ser, portanto, a letra B. A questão interessante é que quando fala que nós temos, né, a identificação do valor pelo somatório dos seus componentes, eu só vou voltar aqui para deixar bem enfático isso, nós temos essa fórmula, porque é o somatório dos componentes, do valor do terreno e do custo de benfeitoria. Então, dessa maneira, aquela é a nossa resposta, o método evolutivo. Voltando lá, eu tenho aqui, portanto, né, voltando, eu tenho o método evolutivo como resposta. Para a realização da avaliação de glebas urbanizáveis, deve-se utilizar preferencialmente o método comparativo de dados de valor de mercado. Aqui está correto, porque gleba é um terreno que ainda não foi dividido em lotes, nós vamos ver isso em parcelamento do solo, mas, como já visto, tudo que é terreno a gente prefere pelo método comparativo direto de dados, ok? Na avaliação, no caso aqui não citou, né, esse valor, mas no caso como é gleba, a gente recai nisso. Então nós temos aí gabarito correto. Bom, nós vimos valor, agora vamos ver custo. Quando eu venho para custos, eu também tenho dois métodos, eu tenho aqui os dois métodos. O primeiro é o comparativo direto de custo. Assim como eu tenho do valor, eu tenho um comparativo de custos, também pode ser feito isso. Mas primeiro vamos à leitura da norma, porque isso é importante, cai desse jeito. Identifica o custo do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. É a mesma coisa do valor, só que aplicada a custo. Um eu busco descobrir o valor do meu bem e o outro eu descubro o custo. Mas basicamente não tem segredo aqui. Seguindo adiante, agora método quantificação de custo. O comparativo foi, agora quantificação de custo, que é o interessante aqui. Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos. Portanto, aqui é um levantamento, é um orçamento, e é aqui que a gente vai abranger a aplicação do CUB. Lembra lá no valor que eu falei que aplicava o CUB? Então, lá eu tenho a conjugação de métodos. O terreno, lá no método evolutivo, o terreno, eu fiz a avaliação por comparação com outro terreno, e o levantamento da benfeitoria do custo eu vou fazer por esse método, quantificação aqui do custo, método de levantamento de custo por meio de orçamento. No caso, a norma sugere o uso do CUB, pode se utilizar também. E essa fórmula ela é interessante para nós, porque ela traz algumas coisas aqui relacionadas a conceitos que inclusive nós vimos lá na aula de orçamento de obras. Então veja,
Vamos primeiro aqui às nomenclaturas. C, custo unitário de construção por metro quadrado de área equivalente. Aí vem CUB, custo unitário básico. OE, orçamento de elevadores. OI, orçamento de instalações especiais, incêndio, gás, interfone, antenas. OFE, orçamento de fundações especiais. OFD, orçamento de fundações diretas. S, área equivalente. A, taxa de administração da obra. F, custo financeiro. E L, lucro ou remuneração da construtora. Na aula de orçamento nós havíamos falado algo a respeito do CUB, mas aqui só reforçando, porque tem um outro contexto. O CUB ele é publicado pelo Sinduscon de cada estado, ele é padronizado por norma, então todo Sinduscon usa o mesmo projeto padrão, usa o mesmo lote quantitativo. O que o Sinduscon faz é uma pesquisa junto às construtoras locais de preço praticado no mercado local. Pega esse preço, aplica esse lote. Então, a partir desse lote, vai se extrair o custo unitário básico, que é um custo por metro quadrado de área equivalente. Lembrando que a área equivalente é uma área virtual na qual a gente faz uma ponderação para efeitos de viabilidade. Então, a gente faz uma ponderação de custos para corrigir a área, né, para efeito de levantamento de custos. Isso tudo foi visto lá na aula de orçamento. E também foi visto que o custo unitário básico ele traz aqui as prerrogativas básicas de construção. Tem custos que não estão inclusos, então é um custo parcial. Aqui é mais evidente porque traz que elevadores têm que ser implementados, eu tenho instalações especiais, e aqui tem vários tipos de instalações especiais, incêndio, gás, interfone, antenas, fundações especiais, fundações diretas, área equivalente, que você já sabe, e aqui o restante, né? Taxa de administração, custos financeiros, lucro, remuneração. É importante observar que na fórmula nós temos esses termos. CUB vem ali separado, somado, aí vem uma fração. Toda aquela fração são custos divididos pela área equivalente. Eu preciso fazer isso porque eu vou somar com o CUB. O CUB é por metro quadrado de área equivalente, então lá também tem que estar. Porque ao final eu tenho o C, que é custo unitário de construção por metro quadrado de área equivalente. Então eu não posso fazer a soma algébrica, eu tenho que fazer a soma e depois dividir pela área equivalente. Muito bem. Outra coisa que eu também quero que você observe é que lá em cima da fração eu tenho as fundações sendo subtraídas. Eu tenho a fundação especial sendo subtraída da fundação, né, da fundação direta. Por que disso? Porque na formação do CUB há uma consideração de fundação direta. Se eu tenho uma fundação especial, eu tenho que fazer essa correção. Um imóvel que ele é construído, ele pode ter várias soluções de fundações. Para uma mesma cidade, só a depender da região que você for construir, você pode ter uma fundação rasa num lugar e uma fundação profunda em outra. Então, devido a ser muito distorçante essa condição, o CUB não considera a fundação especial. Ele considera somente uma direta para ter uma contemplação aí desse custo. Então, nesse caso, a gente faz a correção. A gente pega o custo da fundação especial e subtrai da direta para fazer essa correção, porque senão vai ficar, né, superfaturado se eu acrescentar a fundação direta integralmente. E aí, lá em cima, eu tenho, né, essa correção. Divido, né, como eu disse, pela área equivalente e do lado de fora, você pode perceber que eu tenho o acréscimo de taxa de administração da obra, eu tenho um acréscimo de custo financeiro e eu tenho o acréscimo de lucro. Lembrando que isso está tudo somado com 1, porque todas essas outras parcelas, elas entram como valor percentual. E aí a gente tem a correção. Então, lá dentro do parênteses, nós vamos ter o levantamento dos custos, custo unitário, né, de construção, né, porque vai estar tudo dividido por área equivalente. E do lado de fora, eu vou ter ali a aplicação percentual que vai, né, integrar ali também. E aí a gente vai entrar e encontrar o custo unitário de construção. Agora eu vou retornar, porque isso aqui é importante para o que nós vimos anteriormente. Eu vou retornar, a questão, deixa eu só encontrá-la, aqui, o exemplo, na verdade, né? Voltando aqui ao exemplo. Esse aqui, só para deixar evidente, é o método de avaliação de valor, né, pelo método evolutivo. Bom, aqui nós havíamos feito o levantamento do valor do terreno pelo método comparativo. Agora, voltando aqui ao custo de redição da benfeitoria, essa benfeitoria ela pode ser levantada como se eu... O que é redição dessa benfeitoria? É como se eu extraísse os projetos dessa benfeitoria e fizesse uma suposição de que eu iria, né,
refazer essa benfeitoria. Isso fazendo hoje, quanto que me custaria? O levantamento disso pode ser por esse método que nós vimos, através do CUB. Nós fazemos a aplicação do CUB e aí, claro, a gente vai ter o levantamento, né, lá é custo unitário por metro quadrado, mas aqui a gente faz o levantamento de área equivalente e aí faz a multiplicação e encontra o global. Então, é só para deixar evidente, lá na fórmula agora VI, que vai ser igual ao valor do terreno, o CB eu tenho e ali eu tenho a correção, né, do mercado na época do levantamento da avaliação do bem. Então, seguindo adiante, esses são os pontos importantes para concurso público, para a sua prova. Lembrando que eu não acredito numa cobrança expressiva, tendo em vista o histórico, né, constar apenas 6 questões dos últimos 6 anos. É uma questão por ano que eles cobram. Então vamos aqui ver como é que isso é cobrado. Veja bem, eu tenho uma questão recente que diz: a avaliação de bens é uma análise técnica definida pela norma ABNT-NBR 14653, devendo ser realizada pelo engenheiro ao identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direito, entre outros, empregando-se metodologia de acordo com o imóvel avaliado, a finalidade da avaliação e a disponibilidade de informações colhidas no mercado. Assinale a alternativa que apresenta um método definido por essa norma aplicável para se identificar o custo de um bem. Então é desse jeito que cai. E aqui está bem tranquilo, porque se eu quero identificar o custo, eu tenho que encontrar dentre as alternativas que leva esse nome no método. Então, método evolutivo não é, porque é valor. Método de fluxo de caixa a gente vai ver ainda. Método comparativo direto de dados também não é valor. Método da quantificação de custos. Nós temos aqui a resposta, porque todos os métodos de levantamento de custos levam o nome custos no método. E a letra E, método de capitalização de renda, vimos também que isso aqui é para expressar valor. Então, o gabarito aqui, letra D, bem tranquilo. Eu tenho uma outra questão, bem recente também, que diz o seguinte: conforme a NBR 14653, que dispõe sobre procedimentos gerais de avaliação de bens, o método utilizado para identificar o custo de um bem ou de suas partes por meio de orçamentos analíticos, a partir de custos diretos e indiretos de serviços que compõem esse bem, é o método. Então, perceba que eu tenho aqui a capitalização da renda, evolutivo, quantificação de custos, comparativo direto de dados de mercado, comparativo direto de custos. Bom, então, se eu quero identificar por meio de orçamento, esse aqui é o nosso quantitativo de custos, né? Quantificação de custos. Como nós vimos, redação de norma cai desse jeito, então é interessante, né? Se eu uso orçamento, é quantificação de custos, certo? Seguindo adiante, agora nós temos aqui as questões da FEPESE. Primeira questão: parecer é um relatório circunstanciado ou esclarecimento emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. Abaixo encontram-se algumas definições de parecer. A atividade que envolve a apuração das causas que motivam determinado evento ou da asserção de direitos. 2. Atividade que envolve a constatação de um fato mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa de elementos que constituem sem a indagação de causas que o motivaram. 3. Parecer técnico escrito e fundamentado, emitido por um especialista indicado por autoridade, relatando resultados de exames e vistorias, assim como eventuais avaliações com ele relacionadas. Lembrando que aqui está um pouquinho ruim para eu ler, mas olha só, assinale a alternativa que relaciona corretamente os tipos de parecer com as suas respectivas definições. Olha, a redação ela não está muito coerente aqui, mas veja só, eu tenho que encontrar, dentre essas alternativas aqui, essas definições. Então veja, a primeira atividade que envolve a apuração das causas. Vamos aqui ser prático, a apuração das causas é perícia. Então nós já temos aqui ou a letra A ou a letra E. A próxima, atividade que envolve a constatação de um fato. Constatação de fato pode ser ou vistoria ou pode ser o exame. Mediante exame circunstanciado, descrição minuciosa dos elementos que constituem, sem a indagação das causas. Perceba que está bem incoerente, sem indagação das causas, porque se tivesse seria perícia. Mas, vindo aqui, entre a A e a letra E,
a resposta tem que ser a letra A, porque na letra E ou deveria estar a vistoria ou exame. Como tem fiscalização, a gente já sabe que é a letra A. Agora a terceira, parecer técnico escrito e fundamentado, emitido por um especialista, indicado por uma autoridade, relatando resultados de exames e vistorias, assim como eventuais avaliações com ele relacionados. Bom, isso aqui é o laudo, e aqui é bem interessante, porque assim, embora o perito emita o laudo, aquele laudo é, na verdade, um parecer. Só que como ele tem aquela atribuição indicada por autoridade, aqui no caso a autoridade entenda como juiz, então esse parecer, na verdade, é o laudo, é um parecer imparcial. Então nós temos aqui o laudo, gabarito letra A. Seguindo, questão de número 2, com relação à vistoria e elaboração de pareceres de obras de área civil, é correto afirmar: a vistoria é a inspeção de um bem para fixar sua localização, averiguar suas condições estruturais de acabamento, defeitos ou danos em prédios e suas servidões. Veja que aqui está bem coerente, porque vistoria é de fato essa inspeção. Aqui não está falando nada de apurar essas causas, está falando que só está havendo essa constatação. Então aqui a gente já tem um gabarito correto, tá? A vistoria está constatando isso. Relatório é o parecer técnico, escrito e fundamentado, emitido por especialista, indicado por autoridade. Aqui a gente tem que isso aqui é o laudo, né? Letra C, atividade concernente ao exame realizado por profissional especialista legalmente habilitado, destina a verificar ou esclarecer um determinado fato, apurar as causas motivadoras do mesmo, ou estado, alegação de direito ou estimação da causa que é objeto de litígio ou projeto de determinada avaliação. Bom, aqui está falando que é uma atividade concernente a exame realizado por profissional especialista legalmente habilitado para esclarecer um fato. A avaliação, ela é feita para fazer a avaliação monetária de um bem, então não está muito coerente. Letra D, de acordo com o Código de Processo Civil, o relatório de manifestação do assistente técnico contratado pelas partes chama-se laudo pericial. Não, aqui a gente tem parecer técnico, nós vimos no começo. E letra E, a vistoria destina-se a apurar fatos e estados de bens móveis. A vistoria não avalia, quer dizer, não apura fatos, né? E ela também não é para bens móveis, ela é para bem imóvel, né? Então, nós temos aí 2 erros, então por isso nós temos o gabarito letra A. A questão de número 3, como é denominada atividade decorrente a exame realizado por profissional especialista legalmente habilitado, destinado a verificar ou esclarecer determinado fato, apurar as causas motivadoras dele, ou estado, alegação de direito ou a estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo. Veja que aqui nós temos, né, algumas terminologias importantes. Por exemplo, apurar causas. Aqui já traz para a gente o gabarito letra A, porque a perícia está relacionada a isso, né? Exame vistoria, não pode apurar, avaliação tem outra destinação, fiscalização está fora do contexto, ok? Bem, o que acontece? Eu tentei trazer para você o que é mais importante dessa disciplina. Como é uma disciplina com a expressividade menor da sua prova e recai sobre as questões a leitura de norma, eu quero deixar somente esse esclarecimento principal. E eu quero dizer que o material PDF é o material principal, né? Então aqui é uma complementação só para facilitar a questão de didática. Eu peço que você baixe o material PDF, leia o material PDF, tente fazer outras questões, leia as resoluções, as normas, porque isso vai ser muito mais aproveitado se você fizer por você. Se eu fizer por mim aqui, não vai ter tanto proveito como dessa maneira. Então, dessa forma, eu encerro essa aula por aqui. Espero que você tenha compreendido melhor os conceitos e qualquer coisa, consulte o material PDF.